Novo episódio, estamos aqui com o Zequinha, a figura emblemática do futebol português, e mais uma vez agradecer-te pela disponibilidade, por estares aqui connosco hoje para te conhecermos um pouco melhor, habituado a ver-te jogar nos principais escalões do futebol português, e estar aqui contigo é um privilégio. Obrigado eu pelo convite e estamos aí para mais uma entrevista. Para começar pela introdução, pelo início, como é que na tua infância começou o bichinho pelo futebol? Olha, começou muito cedo mesmo. Jogar com os amigos, com a malta mais velha, o meu irmão. Tinha mais ou menos 5 anos, jogava sempre com os mais velhos. Entretanto fui para o Águias de São Gabriel, jogar futsal. E depois tive o convite para o Vitória. E foi daí, pelo Mr. José Mendes, que ele levou-me ao Vitória. E a partir dos 6 anos levei uma vida só no futebol. Entraste muito cedo no futebol, no Vitória. Futsal, jogaste, aquilo não te chamou a atenção da mesma forma? Não foi por isso. Nós, quando começamos, geralmente começamos sempre assim, ou a jogar na rua, ou no bairro, ou mesmo no futsal. Geralmente, quando tens 5 anos, não vais jogar futebol 11 ou vais jogar futebol 7. E foi por aí. Também é um desporto que eu gosto muito, o futsal. Ainda quando estou de férias, ainda jogo com os meus amigos. Mas foi daí que surgiu a oportunidade de ir para o Vitória. Foste para o Vitória através do Mister, como já me disseste. Mr. José Mendes, sim. Do Mister José Mendes. Quem foram as pessoas no teu seio familiar, de grupo, de amigos, que mais te apoiaram, mais te incentivaram a seguir este sonho do futebol? O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, sempre viram que eu, desde novo, demonstrava ter uma aptidão boa para jogar futebol. E foi daí que eu fui e sempre fui muito aconselhado, acarinhado pelos meus, pela minha família neste caso, em especial o meu pai e a minha mãe. A formação quase toda no Vitória, perguntar-te em que altura, em que fase é que percebeste que tinhas qualidade e futuro para te tornar jogador profissional? É assim, quando és miúdo não ligas muito a essa vertente. É óbvio que já me diferenciava dos demais. Depois as coisas começam a ficar mais sérias, começas a crescer. E ali, mais ou menos com 12, 13, já fazia muitos golos. E com 15 anos subo à primeira equipa do Vitória. Faço poucos treinos, porque na altura era miúdo ainda, com o Mr. Jorge Jesus. Depois continuei a jogar na formação e aos 16 o Mr. Carvalhal já me chama mesmo para o plantel, onde eu treinava. Não me consegui estrear, infelizmente, nessa altura. Mas já via que tinha mais qualidade e também já representava a seleção. Era um dos únicos que representava a seleção no Vitória e foi daí que eu vi que era melhor que alguns, digamos assim. Sempre tiveste confiança nas tuas capacidades que ias conseguir chegar lá acima? Não, isso sim. Sempre confiei em mim, sempre confiei no meu futebol. Às vezes por erros meus, o destino não quis que fosse mais cedo às estreias nas divisões superiores, mas consegui dar a volta e consegui fazer uma carreira bonita. Tu, com 15 anos, como me disseste, e já tínhamos chegado a isso, com 15 anos és chamado para treinar com a equipa principal do Vitória, na Primeira Liga, na altura, com o Mr. Jorge Jesus, que acabou por atingir os patamares que atingiu. Como é que foi? Como é que foram esses primeiros treinos, estar a jogar, a treinar, sendo tu um miúdo com jogadores de Primeira Liga mais velhos e com o Jorge Jesus? Conta-me como é que ele era. Não, na altura o Mr. Jorge Jesus já se via que era muito bom. Não treinei muitas vezes com ele, mas tu quando estás nos 14, quase a fazer 15 e és chamado é porque tens qualidade. Via logo que era um jogador, um treinador diferenciado. E depois era treinar com os jogadores dos quais eu era fã, com os meus ídolos. Referências do Vitória, Sandro, Hélio, Meyong, Jorginho. E isso, de certa forma, também impulsionou-me para querer sempre mais. Claro que aprendi muito e é só agradecer por isso. Há algum conselho que algum desses jogadores, ou mesmo o Mr. Jorge Jesus, ou depois, 2 anos depois, o Carvalhal te deram? Que te
recordas? Não, é óbvio, o Mr. Jorge Jesus a gente não falava muito. Ele era amigo do meu pai, mas chamou-me para treinar várias vezes. Com o Mr. Carvalhal, aí, claro que sim, treinei quase o ano inteiro. Esses treinadores deixam-te sempre mensagens positivas, mesmo que não falem muito, tu consegues sempre extrair alguma coisa que eles veem mais à frente do que nós. E para mim, claro, que era um privilégio estar com treinadores assim e com jogadores com tanta qualidade. Como é que tu, no teu interior, reagiste? Ficaste nervoso de estar a trabalhar com aqueles jogadores? Ficaste ansioso? Olha que não, eu sempre fui um jogador que bastante confiante mesmo e naquela altura fazia muita diferença. Às vezes até eu sou muito amigo do Meyong e falamos e o Meyong diz a toda a gente: "Pá, o Zequinha acho que foi dos únicos miúdos que ia lá e parecia que estava a jogar com os miúdos da idade dele." Ou seja, isto não é falta de humildade, Confiança? é a minha confiança e é um ponto de um jogador que atingiu um patamar muito elevado, que isso é importante para nós. Mesmo para aprenderes, mesmo para teres mais confiança ainda, para o teu ego pessoal, não deixares de fazer as coisas, tentares fazer as coisas bem. E eu sempre correspondi da melhor forma. Quais sentes serem as maiores diferenças entre o futebol que encontraste no início da tua carreira, há cerca de 20 anos atrás, para os dias de hoje? O que é que mudou? É assim, hoje acho que o futebol é um pouco mais rápido e também mais tático, digamos assim. Só que eu acho que naquela altura era um pouco mais difícil, porque hoje em dia, e é a geração que nós temos, a mentalidade um pouco fechada do futebol português, que somos muito abertos para umas coisas e fechados para outras, que aos 28, 29, 30 anos já dizem que tu estás na fase decadente da carreira, ou que estás a ficar Velho. mais velho. E tu vais depois à Itália, à Espanha, vês jogadores com 36, 37, 38 a jogarem. E só que em Portugal é que nós não valorizamos. Olhamos muito para a idade e não olhamos para o que as pessoas fazem dentro de campo. E naquela altura o que eu sentia era que a dificuldade era maior porque nessa altura os jogadores mais velhos não havia tanto esta fama de ser velho ou não. Tanto é que eles ganhavam mais dinheiro, era muito mais difícil porque eles não davam tanta confiança. Hoje qualquer miúdo falta-te ao respeito. É porque também não passaram esses momentos de estar com os mais velhos, de treinar no pelado, na gravilha, não passaram essas dificuldades todas. Para o bem do futebol, ok, mas acho que também deviam passar um pouco por isso. E é mais essas diferenças do futebol que eu passei com 15, 16 anos, para depois, quando eu estive num patamar mais elevado, com 22, 23, já se notava alguma diferença. Achas que as redes sociais, o crescimento que estão a ter, tem influência nessas mudanças? Óbvio que sim, óbvio que sim. Hoje em dia, por exemplo, nós brincávamos na rua, andávamos, não ligávamos tanto ao telemóvel. Os miúdos hoje não. iPads. Eu até digo que é a geração McDonald's, que é dentro desse sentido. Imagina, só Instagram, só redes sociais. Se um jogador de grande referência mundial faz uma coisa, eles querem fazer igual. E estamos a falar com 10, 11 anos. E aí perdes um bocado a essência do que é o futebol em si. Por isso que muitos depois não conseguem atingir esse patamar. Depois, em 2004, com 17 anos, acabas por ir para o Porto, dar o salto do Vitória para o Porto. Queria perguntar-te como é que surgiu a oportunidade, o convite por parte do clube, e como é que lidaste com uma mudança tão drástica numa idade jovem, sair da tua cidade, da zona de conforto, daquilo que conhecias, e ir para um grande do futebol nacional? Eu na altura, como disse, fazia muita diferença, já era um jogador de seleção, era dos únicos do Vitória que tinha o valor de representar a nossa seleção, que é um orgulho enorme. E tinha os clubes todos em Portugal, os ditos grandes, Sporting, Benfica, Porto. Na Inglaterra tinha muitos também, Arsenal, equipas de grande peso, só que eu nunca quis ir para o estrangeiro. Nessa altura achava que não era por bem. E fui para o Futebol Clube do Porto também por uma questão monetária, mas também porque era um clube que eu já sentia algum carinho e identificava-me bastante pela mística que eles tinham, e eu era um jogador irreverente, com muito mal perder dentro do campo. E o Porto era um pouco assim naquela altura. A identidade muito ligada a essa Sim. cultura.
o convite e a decisão em ir? O que diferenciou a ida para o Porto face a outros convites foi mesmo a mística que sentiste e a identidade? Mística, o clube em si, era um clube vencedor. Também sabia que ia ser mais difícil chegar, porque era um clube que estava habituado a ganhar. O presidente que eu adorava, o Pinto da Costa, e depois foi o valor que o Vitória recebeu, que até hoje acho que não houve nenhum mais caro que eu com estas idades. Mesmo depois disso acho que não houve nenhum mais caro, e já estamos a falar disto em 2004, já passou 21 anos. Foi quanto na altura? 1,5 milhão, salvo erro, e mais 3 jogadores vieram para o Vitória. Uma grande ajuda monetária para um clube como o Vitória. Sim, ajudei o meu clube e fui para um clube que eu me identificava bastante. Quando chegas ao Porto, o que é que encontraste? Aquilo que eu já estava à espera. Jogadores com muita qualidade, se calhar com a mesma qualidade que eu tinha ou com mais. Um clube com uma mística fantástica. E que te sentias diferente a jogar naquele clube. Treinaste com grandes jogadores. Qual foi aquele que, ao veres, acompanhares de perto, mais te surpreendeu, mais te impressionou? Eu gostei muito do Vieirinha. O Vieirinha era, naquela altura jogava muito. O Ivanildo. Bruno Alves também já era fora normal. Anderson, Tiago Silva, que foi o capitão da seleção brasileira. Muita gente não sabe que ele teve no Porto, ele teve. Apanhas o Quaresma, não? Anderson, sim, o Quaresma apanhei também. Mas lá está, depois não tive cabeça e acabei por não treinar tantas vezes como eu pensaria que ia acontecer. Mas também tive uma lesão grave logo no primeiro jogo que faço pelo Futebol Clube do Porto. Ligamentos, e aí também tive parado 8 meses, do qual aí começou a vir a vida menos boa. Como é que lidaste, como é que geriste essa lesão? Olha, já fui operado algumas vezes ao joelho. Hoje, com outra maturidade, consigo gerir de outra forma. Naquela altura não. Eu pensava, olha, estou aqui, moro sozinho, um apartamento só para mim, ganho bem, estou parado, por que não sair à noite? Por que não ir curtir? E não é isso. Isso não é o futebol, não é a vida dedicada ao futebol. E foi daí que também foi a minha ida para o Porto, não foi como eu estava à espera, por culpa minha e não por culpa do Futebol Clube do Porto ou de alguém. Olhando para trás, consegues perceber que foi isso e agora mais maduro, mais velho? Sim, olha, eu acho que tudo é um aprendizado. Não me arrependo de nada na vida. Nada. Tudo o que eu fiz, por alguma coisa tinha que acontecer. Pode tirar coisas positivas ou menos positivas, mas é assim que Deus quis e é assim que nós temos que encarar a vida. A vida é bola para a frente, é seguir. E eu errei por culpa própria, é admitir que os erros, aprender sim, mas não arrepender. Não ficar a arrepender, remoer. Se calhar, uma percentagem muito pequena. Dizer, olha, se calhar podia ter sido diferente, podia ter chegado a outro patamar. Fiz muitos jogos na Primeira Liga, mas outro patamar, de estrangeiro, de equipas grandes, de ganhar muito dinheiro. E isso foi tudo culpa minha, mais ninguém. Ou seja, não te remoes, não te massacras com isso, mas ao refletir, tiras a aprendizagem e aplicar isso no futuro. Isso mesmo, é dentro desse sentido. Tens empréstimos depois a Torizense, Penafiel, Gondomar, Gil Vicente. Como é que avalias essas épocas de empréstimo? O Torizense já foi um pouco o Porto também a querer-me fechar no sítio para ver se eu melhorava os hábitos que criei. De saídas, de mulheres na altura, que é o normal, que aparece. De mudar alguns hábitos. E fui para o Torizense, fui muito bem recebido. Um pouco contrariado, sim. Um pouco contrariado, porque não... quando tu estás num patamar e elevado, não queres ir para um clube desses, com todo o respeito, mas foi um clube onde fui feliz, as pessoas me acarinharam e tenho muito respeito pelo Torizense. Só que naquela altura tu não pensas dessa forma. E pronto, e depois foi emprestado algumas vezes, até que um dia eu fartei-me, com mais 2 anos de contrato, e disse, não quero mais empréstimos, quero jogar na Primeira Liga. Porque os empréstimos eram para a Segunda Liga, ok, equipas boas, Gil Vicente, Penafiel, Gondomar, equipas boas na altura. Só que eu abracei o projeto do Olhanense, através do Mr. Jorge Costa, do qual
agradeço bastante porque foi ele que me deu a oportunidade e rescindi o contrato com o Porto. Foi da tua parte a decisão de desvinculares do Porto e assinar pelo Olhanense para Sim, ter Primeira Liga? juntamente com o meu empresário na altura, o Porto queria me emprestar mais a um clube da segunda Liga e eu não via isso com bons olhos, porque também já tinha, no salvo erro, 19, 20, não me recordo, por aí, 20, 21. E acho que era a altura ideal para ir para a Primeira Liga. Sentias que estavas estagnado num patamar de segunda? Sim, tentei várias vezes voltar ao Vitória, mas fui sempre barrado, digamos assim. Sendo que eu no Vitória sempre tinha tido uma conduta exemplar, do qual eu ajudei o Vitória e nessa altura barraram-me sempre a porta, sempre a entrada. E fui para o Olhanense e faço uma época muito boa, na segunda época com mais problemas. Antes de passarmos à parte do Olhanense, pelo meio tens o Mundial Sub-20 por Portugal em 2007. Como é que foi a sensação de representar o nosso país numa grande competição que acabou por não correr bem, porque acabaram por perder 3 jogos e empatar só um? Como é que geriram todo esse processo? Assim, eu acho que representar Portugal é o expoente máximo de um jogador de futebol. Ou seja, acho que a Liga dos Campeões é importante, a Liga das Europas é importante, mas Portugal é um sentimento totalmente diferente. Estás a jogar pela tua pátria, pelo teu país, acho que isso é um orgulho enorme e às vezes até não percebo alguns jogadores como é que recusam-se a ir à seleção. Ok, se joguem menos, não joguem. Eu acho que todos somos importantes de uma forma ou de outra e eu, se não tivesse tido esse problema que tive, que não pude mais representar Portugal e tivesse continuado, eu acho que nunca não, tenho a certeza que nunca recusaria a nossa pátria, a nossa seleção. Acho que isso são valores que são só nossos. Como é que foi a experiência do Mundial? Sim, o Mundial, qualquer jogador quer jogar, acho que é uma oportunidade grande, incrível, e podes-te mostrar para o mundo, e é um sentimento único. O que é que te impediu depois de voltar a representar Portugal? Foi a situação que toda a gente sabe, do que se passou, do cartão. Eu não dou muito ênfase a isso, já passou, já convivo bem com isso. Na altura foi difícil. Fizeram de mim um exemplo. Quando houve jogadores a jogar pela Seleção A, fizeram coisas muito piores que eu, e hoje em dia estão na Federação. Vale o que vale, eu fui o exemplo, é seguir em frente. Não pude mais representar Portugal, e pronto. E daí, depois, salvo erro, vou para o Penafiel, acho, é isso. Pronto, e depois foi tudo até chegar ao Olhanense da forma como eu estava a contar. Acabaste por lidar bem com a frustração de ter sido usado como exemplo negativo? É assim, não lidas bem, porque eu não fiz aquilo por mal, fiz aquilo no sentido de tentar proteger os meus colegas, a seleção. Foi um ato que refletido. Ok, passou. Podia haver uma suspensão de 6 meses, não sei, mas agora ficares 3, 4 anos de suspenso quando não podes mais representar a seleção e naquela fase que é a transição de sub-20 para sub-21, seleção A, Uma fase decisiva. corta-te um pouco as pernas a nível internacional para jogar pelo nosso país. Mas é energia positiva, foco, e foi sempre isso que eu pensei. A mente o mais blindada possível e seguimos. Olhanense, 2009, 2010, com Jorge Costa, Primeira Liga. Como é que foi a primeira época? Não, comecei muito bem. Torneio do Guadiana, faço um torneio incrível. Incrível mesmo, do qual depois começou já a haver ligações que eu poderia ingressar no Benfica, porque comecei muito bem mesmo. Disseram... Com Jorge Jesus, na altura, Benfica? Creio que sim. Sim, creio, era Maxi Pereira, Fábio Coentrão, Jorge Jesus, sim. Yeah. E na altura falaram que podia ingressar, falaram comigo, para eu continuar assim. Só que lá está. Depois subiu novamente à cabeça, veio o Zequinha dos piores motivos, que estava a fazer boa época, e comecei novamente a sair à noite, saídas, e torna-se complicado. Foi Depois isso. deixas de ter credibilidade. E quando assim é difícil. Foi isso também que fez com que a segunda época ao serviço do Olhanense também quebrasse um pouco, não é? Sim, também. Puseram-me um pouco de parte, e depois também tive
6 meses a treinar à parte, onde torna-se complicado. A nível mental é difícil, desmazelas, te engordas. E eu sempre fui um jogador que posso ter muitos defeitos, mas gosto de estar sempre a nível físico bem, por isso é que eu ainda jogo, Yeah. porque sinto-me bem, se não me sentisse já tinha parado. Isso exige preparação, né? Óbvio que sim, óbvio que sim. Eu às vezes, imagina, numa semana ou duas engordo 2, 3 quilos, já fico maluco a querer baixar. E isso diz um pouco do que é ser eu. E depois, lá está, o Olhanense não pôs-me um pouco de parte e fui parar ao Fátima, ao último classificado da segunda liga, quando estava sem nada. Que acaba por descer. Yeah. Sim, acaba por descer porque já estava praticamente, eu só fui para jogar. E é assim, depois voltei na pré-época e o treinador que estava lá, em vez de me pôr na minha posição, pôs-me sempre para lateral direito. E eu treinei muito bem, até o Djalmir, o Rui Duarte, que eram os capitães, que eu dava muito bem com eles, diziam que assim eu ia continuar no Olhanense, mas não foi assim que quiseram e é respeitar. A questão da adaptação ao lateral direito, lidaste bem com isso? Aceitaste as ideias do treinador? É assim, eu não estava feliz, mas treinei como fosse o primeiro treino da minha vida nos séniores. E treinei muito bem. Só que já me puseram naquela posição que era para eu não fazer. Imagina, nos jogos de pré-época, alguma coisa boa na frente e saísse nos jornais. Foi tudo premeditado. Na altura foi o Mr. Daoud Fakirá. Eu não tenho nada a esconder, o que tenho a dizer digo na cara. Foi um treinador que empranhou um pouco pelos ouvidos se calhar do que a direção dizia e não tentou sequer falar comigo ou ver essa situação e pôs-me sempre a lateral direito. Mas nada de rancores, nada de nada. É sempre seguir. Olhando para trás, o que é que achas que te levou a ir pelos caminhos menos positivos em alguns momentos da tua carreira? A qualidade. Quando tens uma qualidade acima dos demais, pensas sempre que vai dar. Ok. Hoje fui para a noite. Não. Cobram-te. Não. Amanhã, tudo bem, a qualidade. Chego lá rápido. O ego, não? Não é tanto o ego. Não é falta de humildade. É saberes Que és bom. que és bom e tens confiança em ti. E eu pensava que mais cedo ou mais tarde ia chegar fácil. E depois começas a ver jogadores que são menos bons a chegarem rápido e depois é que começas a perceber das coisas. E a arrepender. Isso mesmo. Como é que vês o papel, tendo em conta a carreira dos atletas, que é muito exigente, quer não só a nível físico, mas mental? Mental é uma parte-chave para o sucesso. Como é que vês o papel dos psicólogos, dos mental coaches e a importância que tem nos jogadores? Não. Eu acho que é muito importante, lá está. Tudo o que há hoje em dia, na minha altura, eu não tinha nada disso. Ou seja, tudo o que seja para acrescentar, que seja para o bem do futebol, eu assino por baixo. Dou green light. É o que eu digo. Na minha altura não havia isso. Hoje em dia há jogadores que às vezes podem estar com problemas fora extra-futebol e não sabem o que está a acontecer a nível familiar ou o que seja. E acho que o mental coach é importante, o psicólogo é importante e até um psiquiatra é importante, porque as pessoas às vezes confundem o psiquiatra, pensam que é para malucos. Não, se estás com um problema tens que resolver. E eu já frequentei mental coach, já frequentei psicólogos e digo-te, se tens um problema, não tenhas algum motivo, não, vou-me apontar o dedo, não. É bom, tens de tratar. E é assim, por isso que essas pessoas tiram os cursos e estão num patamar desses, por alguma coisa é, e nós temos que ir, quando não estamos bem. Depois da passagem pelo Olhanense, vais para a Grécia, 11-12, para o Larissa. Como é que foi os contactos para essa mudança e o que é que te fez querer ir para a Grécia? Eu, na altura, o meu empresário, o Amadeu Paixão, ele era empresário do Luís Boa Morte, e o Luís Boa Morte foi para lá, e o treinador era o Chris Coleman, e como eu já tinha estado no Fulham, na Inglaterra, a treinar, depois o Porto não me pediu muito dinheiro e acabei por voltar, já tinha uma vaga ideia de quem eu era, fui um pouco no pacote deles, ou seja, eles foram buscar o Boa Morte, etc. E o meu empresário também levou-me. E aí fui muito feliz. As coisas correram muito bem, estádios cheios, adeptos adoravam-me. Depois o Luís Boa Morte e alguns jogadores foram embora devido a salários. Eu continuei e virei capitão do Larissa.
Eu e o Nebe Gleras, que era um grego. E fui muito Mostraste o feliz. teu melhor futebol. Muito, muito. Estive muito bem. Duas Ah, épocas. 2 épocas boas, ok, com problemas, que isso também já falei várias vezes a nível monetário, que falharam muito dinheiro comigo, mas estava feliz enquanto jogador. Então, quando jogas estádio cheio, quando as pessoas olham e dão-te valor ao teu trabalho e à tua qualidade, fica tudo mais fácil, seja em qualquer divisão. Quais foram as maiores diferenças que encontraste entre o futebol grego e o português? É assim, o futebol português é mais tático, muito mais tático. Mais qualidade também, a nível de técnica, mas o futebol grego pá, sentes-te, é uma coisa diferente. O país é incrível, a cidade que eu estava era top, era bem tratado, estádios cheios, os adeptos fazem muito mais barulho que aqui em Portugal, porque aqui é só os 3 grandes e poucos mais. Lá qualquer clube sentes-te jogador. E então foi isso. Identificaste com tudo o que encontraste? Muito, muito, muito. Adorei estar na Grécia, eu digo várias vezes, se não morasse em Portugal, se calhar na Grécia. Era um país que eu abraçaria de boa vontade. Estás lá 2 anos no Larissa, Larissa e depois vou para o sais Pantarakikos. entre esse 14 para o Pantarakikos. O que é que levou a essa mudança, tanto tu tão bem no clube? Levou o problema monetário. Ok. Porque lá está, eu estava bem no clube, eu sentia-me bem na cidade, era valorizado, mas o dinheiro para a minha família precisava. É fundamental. É fundamental. E tu, quando jogas a bola, tu, na altura, eu trabalhava para a minha família, né? Para a minha filha, para a minha esposa na altura, e elas tinham que estar bem, eu também tinha que estar bem. Então, se não entra dinheiro, torna-se complicado. E eu mudei. E no Pantarakikos não tive qualquer problema, pagaram-me tudo. Foram muito corretos e depois vim-me voltei ao Vitória. Tiveste 6 meses no Pantarakikos, o que é que fez com que tivesse uma ligação tão curta ao clube? A chamada do Vitória. O sonho que eu tinha de jogar pela primeira equipa que nunca tinha tido. E aí no Pantarakikos estou bem, faço gol ao Panathinaikos, estou a fazer uma boa época. Mas quando houve a chamada do Vitória, em especial do Mr. José Coceiro, que é o meu pai do futebol, eu não tinha como dizer que não. Fui sincero com o presidente do Pantarakikos, disse que estava feliz, mas que precisava de voltar às minhas raízes, Ao à teu minha clube. casa, ao meu clube, e foi isso que fiz. Voltas em janeiro de 2014, mercado de inverno, no Vitória, que acaba por fazer uma boa temporada, creio eu. A melhor dos últimos tempos, sim. Quais foram as maiores diferenças que encontraste entre o Vitória que deixaste em 2004 como um miúdo para o que encontras 10 anos depois, em 2014? É assim, em 2004 o Vitória tinha uma equipa absurda, atenção. E depois ganhou a Taça de Portugal e essa equipa de Portugal, do Vitória é a melhor dos últimos anos. Mas quando eu chego ao Vitória nessa altura, eu já tinha jogado contra o Vitória na Primeira Liga, no Alenense, e a qualidade não era a mesma. Ou seja, eu quando chego aqui, o Vitória também não estava bem, e depois o Mr. Coceiro me põe a jogar o João Mário, que tinha vindo do Sporting, o Pedro Tiba no meio campo, eu na direita, a Horta na Uma esquerda, grande equipe. Rafael Martins no meio, François, Venâncios, Dani, Ney. Epá, e essa nossa equipa, aquilo era uma família tão grande. Foi dos melhores grupos que eu tive, que aquilo, as coisas saíam e jogávamos muito à bola. E para teres uma noção, o Mr. José Mota na altura, as coisas não lhe estavam a correr bem no Vitória, deixa o clube em baixo, o Mr. Coceiro entra e a partir de janeiro a gente começa a fazer uma época que vamos acabar em 6º lugar, ou 7º, salvo erro, quando estavas a lutar para não descer. Então, se aquilo tem sido desde o início, aquela máquina toda, Tinham ido às competições europeias. nós não precisávamos de falar, já nos entendíamos só de olhar uns para os outros. E faço uma grande época e o Vitória também. E foi das melhores épocas no Vitória mesmo. Épocas seguintes, acabas por jogar também no Aroucaí, antes de ir para a Índia, no Aroucaí, Nacional da Madeira. Aroucaí Nacional. Como é que foi esses anos? Lá está, depois estou, não sei, 3 anos no Vitória, não sei. Antes de ir para o Arouca, provavelmente. 3 anos, capitão do Vitória. E depois eu tenho uma proposta para sair para Angola, de muito dinheiro, do qual o meu contrato tinha acabado com o Vitória, eu era jogador livre.
era jogador livre e o presidente na altura pediu para eu renovar para ajudar o Vitória. Eu já tinha tudo acertado com os angolanos, ia ganhar muito dinheiro. Acho que a transferência até depois eles iam dar algum dinheiro ao Vitória e eu assino o contrato e o Vitória por trás pede mais dinheiro, sem eu saber, e aquilo acaba por ir por água abaixo, eu fico com o contrato e vem o Mr. Kim Machado. O Mr. Kim Machado chega e diz-me que precisava da minha ajuda, porque eu, pronto, tinha uma história no Vitória e tinha feito grandes épocas, era capitão, mas fez tudo o que era o contrário. Cortou-me, tirou-me de capitão, não me valorizou. Foi contraditório aquilo que disse e aquilo que Claro que as sim. atitudes. É uma pessoa que não teve palavra para comigo. Ok, está tudo bem. A vida segue, como eu digo. Como digo, não sou rancoroso, se tiver que o falar, cumprimento-lhe. Mas foi daí a minha ida para o Vitória. E acabo por sair por 5.000 euros, que ninguém sabe. O Vitória pede 1,5 milhão e deixa-me sair por 5.000 euros. Nem o presidente deve ter... Nem sabia, o presidente nem soube isso. Foi alguns diretores que receberam dinheiro do Vitória. E vou para o Aroca e sou muito feliz. O Mr. Lelito Vidigal, que eu já tinha uma boa relação, muito boa, chama-me e faço uma grande época, vamos à Liga Europa. E foi dos melhores clubes em si. O presidente e o filho trataram-me muito bem. Até hoje adoro o Aroca, adoro as pessoas da Aroca e desejo tudo do melhor ao Aroca. Como é que lidas com o facto do Vitória, um clube que tu amas, que cresceste lá, tens uma grande história no clube, mesmo depois mais tarde no futebol, na equipa principal, como é que lidas com atitudes menos boas que tiveram, pessoas ligadas ao clube tiveram contigo? Opa, é complicado, sabes? Porque eu também depois voltei mais uma vez ao Vitória e passei essa fase da Primeira Liga Para o Campeonato de Portugal? para o Campeonato de Portugal. E quando tu vês o teu clube, que é o meu clube, e toda a gente sabe, sou sócio, pago as cotas, numa situação destas, não é bom. Acho que a cidade não merece, o futebol português não merece e os adeptos, acima de tudo, que eles é que são o clube, também não merecem. Espero que o Vitória um dia consiga se levantar, mas acho que o Vitória, para se levantar, tem que deixar de ser o clube dos amigos. Enquanto o Vitória for o clube dos amigos, nunca mais vai se levantar. Há muitas pessoas que falam, eu quero entrar para ajudar o Vitória, mas querem é aparecer. Querem entrar para aparecer na cidade, para ficarem bonitos, para ficarem nos holofotes. E depois perdem a humildade. E quando assim é, torna-se difícil as coisas. Foi muito isso que aconteceu contigo e que motivou histórias menos positivas? Sim, também. E daí também me levou novamente a sair do Vitória. Depois de passar a Aroca, Nacional, ir para a Índia, voltar ao Vitória, eu saio por causa da vaidade de muitas pessoas e de não respeitarem a minha história no Vitória e de eu já estar lá há 7 anos seguidos, a estar 8 meses sem receber, a estar na Primeira Liga, a ir para o Campeonato de Portugal, baixar completamente... Abdicar de dinheiro? Abdicar de muita coisa e as pessoas não respeitaram isso, quiseram, pelo ego delas, ficar bonitas perante a cidade, ou não sei. E eu, quando assim é, eu sou muito assim. Amigo não empata amigo. Não me querem, não se sentem bem comigo aqui, com a minha presença aqui, tudo bem. E na altura surgiu o Belenenses e fui para o Belenenses e foi bom também. A Índia, como é que surgiu o convite e como é que foi esse ano? Mais um país que eu adorei o futebol lá, a nível monetário foi bom, muito bem recebido, ok, muita pobreza lá, mas eu não sentia. Nível cultural muito diferente. Muito diferente, mas fui muito bem tratado pelos indianos, os miúdos muito humildes, jogadores. Ok, pobreza, mas o futebol lá é cobertura inglesa, é um campeonato só feito pela cobertura inglesa, que é a Indian Super League. E se tu vais ver, grandes jogadores vão para lá. Podem jogar 7 estrangeiros por equipa e estive lá um ano, 7 meses, porque o campeonato é menor. E fui feliz e se calhar devia ter continuado lá mais tempo. E quis voltar novamente ao Vitória e depois... Um ano depois, de 2018? Lá está, é o amor ao clube e depois faz-nos ter decisões que não são as melhores. Porque o futebol, no final das contas, é bonito, mas tu também jogas por um nível monetário também. Não é só... É o sonho de ser jogador, jogas por isso.
Mas também, se fores bem compensado para ajudar a tua família e os teus, deves continuar a tentar juntar o máximo possível e ganhar mais. E eu quis voltar ao Vitória mais uma vez e baixei completamente o meu salário. O futebol lá na Índia, como é que foi? Como é que é a nível de jogo e a nível de adeptos? Isso é estádio cheio. Estádio cheio. O desporto rei lá é o cricket. Mas eles aderem muito ao futebol e cada vez mais. Os estádios 30 mil. Joguei lá no estádio com 85 mil, que foi do Kerala Blasters. Os gajos todos de amarelo, todos pintados de amarelo, espetáculo, fazem muito barulho. Futebol, o indiano hoje está muito melhor, está muito melhor. Eles a nível técnico são bons, a nível tático não são bons. Estás a ganhar, fazem lançamentos rápidos, na minha altura. Só que depois tem muitos estrangeiros, os treinadores também são estrangeiros e vão ensinando, eles vão aprendendo e cada vez está melhor. É o nível tático que tem que evoluir mais para poderem dar o salto. Eu penso que agora já deve estar completamente diferente, não é? Na minha altura precisava sim. Depois voltas ao Vitória, passado um ano, o Vitória ainda na Primeira Liga, surgiu o telefonema e aceitaste de imediato. Sim, mais uma vez voltei. Na altura o Sandro era diretor desportivo, o Lito Vidigal estava aí, tinha sido meu treinador no Aroca, dava muito bem. E o Sandro falou comigo e também é meu amigo e voltei. Em 2020, passado 2 anos de já teres retornado, o clube vive um dos momentos mais negros da história, com a descida ao Campeonato de Portugal. Como é que todos viveram esse momento e o que é que te motivou a continuar no clube, mesmo sem de Primeira Liga para Campeonato de Portugal? Não é fácil, tu estás na Primeira Liga, num patamar elevado, consegues a manutenção no último jogo ou no penúltimo jogo e depois lá está. Mais uma vez temos um problema com o Portimonense. O Portimonense na altura estava ligado ao Porto e isso parece que não pesa. E depois não tivemos as melhores pessoas a entrarem no clube. Tivemos pessoas que não foram verdadeiras. Ou seja, o presidente que entrou na altura, não vale a pena referir o nome dele. Eu acho que se é o Fernando Oliveira, só o Vítor Hugo Valente na altura, como já tinham muita experiência, que o Vitória continuaria na Primeira Liga. E a pessoa que entrou foi sempre mentindo, dizer que estava-se a resolver e não resolveu. Fomos para o Campeonato de Portugal. Na altura eu tive até o último dia para sair. Para onde? Era para voltar ao Aroca, na altura, sim. O Joel falou comigo, o Aroca estava na segunda liga e eu ia voltar ao Aroca. E acabei por não voltar porque eu e o Semedo abraçámos o projeto de ficar aí, não havia equipe e nós é que fomos buscar jogadores. E a gente fez um pacto um com o outro, que ficaremos os dois até a final, mais o Mr. Alexandre Santana, e que ajudaríamos o Vitória. A gente pensava também que íamos subir logo e não conseguimos. E também foi aí que a nossa ligação ficou também cada vez maior. Tu e o Semedo foram os únicos que continuaram? Sim, depois fizemos, o Mano veio, o François, do Senegal, o Mendy também vem-nos ajudar. Os próprios miúdos que subiram ajudaram-nos. O Mr. Alexandre Santana teve um dedo muito importante nisso. E mesmo assim conseguimos... O Nuno Pinto também veio. E conseguimos dignificar ao máximo o Vitória. Pergunto, tu acabaste depois também com o Vitória por jogar divisões inferiores, com uma Liga 3, uma Liga nova. Como é que vês a criação da Liga 3 como ponto entre os campeonatos profissionais, Primeira e Segunda Liga, e o Campeonato de Portugal? Não, acho que foi muito bem feita a Liga 3. Tem muitos jogadores e cada vez saem mais jogadores da Liga 3 para as primeiras ligas ou para as segundas. O campeonato com muita qualidade mesmo, os relevados bons, boa visibilidade graças ao Canal 11 que passa sempre. Eu vejo com bons olhos. Lá está, tudo o que seja para ajudar o futebol e para valorizar o jogador português, eu assino por baixo. E a Liga 3 veio beneficiar o futebol português? Sim, e é uma liga muito difícil. Tem jogadores que tinham estado na Primeira Liga também, muitos na Liga 3, é muito difícil. Felizmente fiz sempre boas épocas, consegui fazer muitos golos e acho que é uma liga bastante positiva e vejo com bons olhos isso. Pergunto, depois ficas no Vitória, já Campeonato de Portugal, divisões inferiores, como é que foi o Vitória pós-descida aos escalões não profissionais? O que é que mais mudou e como é que foram essas épocas, antes de ir para o Belenenses? Na altura que nós descemos, ninguém estava à espera, porque tínhamos um investidor que cumpriu sempre, o Hugo Pinto,
cumpriu sempre connosco. Nós descemos porque o formato também da Liga 3 eu acho que não era o mais indicado, mas pronto, eles também estavam a começar, isto, a gente está sempre a aprender e a inovar. Acabámos por descer. Depois do Campeonato de Portugal, uma equipa totalmente nova, pessoas novas, onde eu faço uma pré-época muito boa, faço muitos golos. E depois, curiosamente, no campeonato não estava a conseguir fazer golos, não sei se foi pela mudança da tática, não estava, é fases. As coisas mudam muito rapidamente. E depois também bati de frente um bocado com pessoas que eu sou muito amigo, e até hoje sou amigo, mas é como digo, quando as coisas não estão bem, para a gente não criar barreiras entre as amizades, mais vale sairmos. E depois o presidente do Belenenses teve uma grande coragem, e o Mister Vasco Faísca em contratarem um jogador com 37 anos. Infelizmente não conseguimos o objetivo da manutenção do Belenenses, mas foi um clube que eu gostei muito de estar, porque é um histórico do nosso futebol. É clubes que têm peso, é como a Vitória. Tem que voltar à Primeira Liga. Sim, é outro clube que tem que voltar à Primeira Liga, e eu espero e faço força para que um dia possamos ter o Vitória na Primeira Liga, o Belenenses na Primeira Liga. O Boa Vista agora também desceu, espero que também consigam se levantar, porque são clubes que fazem falta ao nosso futebol. Mas sem dívidas, sem deverem a jogadores. E com as pessoas certas, não é? E com as pessoas certas. Não direções dos amigos, porque isso eu não me identifico com isso. Tu com 37 anos, o Belenenses aposta em ti, estavas no Vitória no Campeonato de Portugal e voltas aos escalões profissionais, segunda liga. Tiveste só 6 meses, mas 6 meses no Belenenses, tiveste uma boa experiência, pelo que já me disseste, um clube histórico. Como é que foi para o clube viver aquela fase da descida à Liga 3? Difícil, porque o presidente também me contratou o treinador por causa da experiência. Eu comecei muito bem, assim que cheguei lá estava muito bem. E curiosamente tenho uma lesão muscular que eu não tinha uma lesão, acho que foi a segunda ou é a primeira, não me lembro de ter uma lesão muscular mesmo. E tenho, e aí também fico 5 jogos ou 6 fora. E entretanto o Mister Vasco Faísca sai, que é um treinador que eu gosto muito, porque teve coragem, não foi pela idade e foi sim pela qualidade. E depois, infelizmente, descemos e a nível pessoal acho que estive bem. A nível coletivo não fomos fortes. Mas acho que a equipa também não estava preparada para estar na segunda liga. Era uma equipa também em reestruturação depois daquilo com o Assado. A equipa era mais ou menos a que tinha vindo da Liga 3 e é muito difícil. Liga 3, segunda liga... É uma diferença. Sim, é um bocadinho diferente. São diferentes. Não houve oportunidade de continuares na época seguinte? Houve oportunidade, mas também não seria bom para mim, porque a nível de dinheiro baixava muito e depois eu tinha que viajar todos os dias, ir e vir de Setúbal para Lisboa, não é que seja longe, mas a nível de portagens de gasóleo pesa um pouco. E foi o que foi. Vieste para o comércio, como é que foi? O que é que encontraste aqui? É assim, eu quando venho para o comércio tenho mais 2 ou 3 propostas, por acaso uma delas balancei porque era a segunda liga. Podes revelar-nos? Não vou falar muito do nome da equipa, porque Okay. não é profissional da minha parte. Não surgiu, porque também lá está, balancei um pouco, porque é um clube com alguma história, balancei sim. Depois surgiu algumas equipas, Campeonato de Portugal, até a própria Liga 3, e surge a oportunidade do comércio. E eu, como o Tavira é um dos meus melhores amigos, o Tavira, e tem dado uma ajuda enorme ao comércio, o Valdomiro, que é também um grande amigo meu, que é diretor. E depois também já tinha aqui o João Tavira, o Luís Cortês, o Helder Cabral, que tinha sido meu colega na Primeira Liga, no Vitória. Pendeu um pouco para esse lado, vir aqui para o comércio e ajudar eles. E vim com bons olhos e estou muito feliz de ter representado o comércio. O que é que encontraste aqui no comércio e que balanço é que fazes da temporada? É assim, o comércio, geralmente um clube que sobe ao Campeonato de Portugal é difícil manter. O objetivo era a manutenção. Acho que não era preciso tanto sofrimento. Mas lá está.
A diferença é, é grande das outras divisões. Não é pela... Também um pouco da qualidade, mas a maneira dos jogadores pensarem. É mais difícil trabalhar com estes jogadores do que trabalhar com os jogadores que estão lá em cima. Depois... Até pelas condições, não? O clube, sim, o clube está em crescimento. Falta muita coisa mesmo. Que ainda não é profissional, mas eu acho que vai melhorar. Acho que vai melhorar. Tenho essa confiança, essa fé que vai melhorar. Mas tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa. Mesmo os próprios jogadores em si, acredito, é mesmo muito difícil. E eu às vezes não conseguia diferenciar. Não é que não conseguisse, custava-me a diferenciar esses pequenos pormenores que depois tornam-se grandes, que era... Eu estava a desgastar energia com jogadores que não me queriam ouvir ou que tinham sempre alguma defesa ou alguma palavra a falar que parecia que já Não sabiam aceitavam. tudo, que não aceitavam, e eu estava-me a desgastar com isso. E eu sou energia positiva na minha vida e essas energias só te deixam para baixo. E eu depois cria uma bolha que é difícil de tu saíres porque estás tão vincado naquilo, entendes? Agora, claro que sim, acho que o comércio tem que mudar, a postura tem que mudar totalmente, todas as pessoas que trabalham aqui, se quer ser um clube melhor, se quer continuar a ser um clube neste sentido de estar aqui nesta divisão ou em divisões inferiores, aí é uma coisa, mas eu acho que tem tudo para crescer. É um clube sem dívidas, é um clube que tem um espaço muito bom, as pessoas que gostam do comércio gostam mesmo do comércio, o Tavira tem feito de tudo e é difícil não teres ajudas de ninguém e conseguires manter um clube destes. É muito difícil, as pessoas não têm noção. E gostava mais por ele que as coisas melhorassem no sentido positivo. Como é que lidaste no facto de estar a tentar ajudar o clube, dar conselhos e às vezes não, a mensagem não passar, não te ouvirem? Lá está, torna-se complicado, mas depois é deixares de dizer as coisas. Eu sou muito frontal. Eu tenho a dizer o que eu penso, eu digo. E tanto é, às vezes com o Mister, que era uma pessoa, o Mister Luís, espetacular, e a gente também falava, e eu às vezes falava no meio do grupo, e as pessoas não gostavam. E eu já estou numa idade que não tenho que guardar nada, e eu falava, e os jogadores não queriam ouvir. Quando assim é, a gente não gasta energia no que não é saudável. E no que não vai ter efeitos? Claro, não te vai acrescentar em nada. Quais- Agora, lá está. Conseguimos o objetivo, era isso que era importante. A manutenção. Quais são as principais diferenças entre escalões profissionais e escalões não profissionais, além da mentalidade dos jogadores e das condições? Opa, é tudo. É os horários, é o foco, muito barulho no treino. Nas divisões superiores há barulho, a gente ri-se, brincamos, mas quando é para trabalhar, trabalhas mais. Não... É muito barulho, falas por cima do treinador, o treinador às vezes tenta falar e não respeitam. A mensagem não passa. E depois há muitas conversas por trás. Lá está, Yeah. É muito mais complicado trabalhar nestas divisões do que trabalhar lá em cima. Nada a ver. Tu, como jogador com muitos anos profissional, não te identificas, não consegues ver isso e não dizer nada, não é? É assim, eu jogo porque gosto de jogar. É um campeonato muito difícil, atenção. Muito difícil porque é forte, é muito nível físico. Mas não me identifico com essas coisas. Aí tiram-te o rumo do que é ser jogador de futebol. Pensando na próxima época, quais são os objetivos? Olha, eu, sinceramente, às vezes passam-me várias coisas para a cabeça. Eu gosto de jogar, sinto-me em condições, tanto é que fiz golos importantes, fiz muitos golos. Fazia quase sempre os 90 minutos e bem, sem ficar muito cansado. Mas também tem muitas alturas que eu penso em parar, porque o desgaste já é muito grande. O campo é sintético, depois é um nível também de campos que tu apanhas, o nível emocional, o nível psicológico, às vezes não consegues estar bem. E o que me custa mais agora, que era isso que eu não passava antes, por isso que eu penso em terminar, muitas vezes, é o nível de acordar cedo, treinar, vídeo. Se me dissesse Zequinha, é só para jogar, eu vinha só jogar. Entendes? É o processo todo em si que eu já faço desde os 6 anos, que já me está a cansar. É muitos anos. E quando te cansa, alguma coisa disto, olha, se calhar está na altura.
parar. Eu não quero parar. Às vezes não quero parar porque eu sinto-me em condições e faço a diferença como fiz. Mas é difícil. É difícil. Eu acho que hoje em dia tivesse uma situação, me dissesse assim, olha Zequinha, vem trabalhar dentro do futebol, que é o que eu quero fazer. Vais ganhar o mesmo ou vais ganhar um pouco mais. Vais ganhar raiz, vais ganhar experiência em outros ramos do futebol, outros cargos. Eu acho que pararia de jogar. Mas Tinha uma conversa com o Tavira, que foi a pessoa que me trouxe para aqui, e pararia, sim. será talvez esta a última época da tua carreira? Opa, não sei, porque para a semana, em princípio, já estamos aí a treinar. E o Tavira quer que eu continue. Eu também sinto-me confortável para continuar. Não, pergunta esta a próxima, 25-26. Isso é quase certo. Isso é quase certo. Isso é quase certo. Não jogo mais que a próxima época. Isso é quase certo. Tenho quase certeza. Não vou levar, a nível psicológico, o meu corpo mais ao limite. A minha mente mais ao limite. É quase certo que eu deixo de jogar. Não digo nunca que vou parar, mas quase certeza que não jogo mais. E mesmo esta época está... Fico a pensar às vezes. Deixa-te a pensar. É dias. Há dias que tu chegas a casa e tiveste algum problema menos bom, que te deixa mais irrequieto e penso, epá, vou parar. E há outros dias que sentes-te melhor e olha, vou continuar. Mas também ainda não sei. Pensando já no futuro, ia-te perguntar se pensas continuar ligado ao futebol noutro cargo além... Pronto, quando arrumares as botas, dizendo Não, assim. sim. Tens alguma ideia em concreto de plano de futuro? Em que cargo? Tirar curso de treinador? Um cargo de diretor? Opa, eu, treinador, ok? Eu tenho o primeiro nível porque, pelos jogos que tive na Primeira Liga e os anos seguidos, dá-me o primeiro nível. Tirar os outros níveis aqui em Portugal, acho que é sempre bom ter, mas acho que é muito difícil. Não é o estudar, é os anos em si, é muitos anos. Na Inglaterra fazem logo as coisas rápidas. Para o jogador de futebol está mais preparado. Acho que o jogador de futebol devia logo, sei lá, começar no terceiro nível e não ser tantos anos. Tens treinadores de Primeira Liga sem os níveis para lá Sim, estar? mas é porque nós também já temos a experiência de campo, mesmo a nível tático a gente já sabe. Então, por que não começar num nível superior? E não é isso que acontece, é muito difícil. Mas sim, quero ficar ligado ao futebol. Quero ficar ligado ao futebol porque só sei fazer isto e também vejo com bons olhos a nível de agenciamentos, mesmo de diretivos. Gosto de estar dentro do futebol, ligado ao campo, ligado aos jogadores. E é isso que eu quero continuar. Quais foram as maiores aprendizagens que o futebol te deu? Opa, que nunca podes pôr a tua qualidade à frente da tua humildade. Não chega. Que tens que fazer uma vida regrada para ser jogador de futebol. Que nunca vais ser sempre bom o suficiente para as pessoas. Há sempre algum crítico. E que muitas vezes não és valorizado. E que somos objetos completamente descartáveis. Ou seja, o futebol é lindo. Agradeço a Deus por conseguir ser jogador a um nível alto, que é o meu sonho, mas que és sempre descartável. Num ano és bom, no outro ano já não prestas, num minuto és bom, num minuto já não vales nada. E este paradigma que a gente encontra no futebol mundial em si, mas mais no futebol português. E quando já não serve dos interesses do clube, deixas de interessar, és descartável. Já não prestas. O que é que distingue um jogador de mediano de um jogador que chega lá acima ao topo? É seres focado, teres alguma sorte, mas a sorte tem muito que se diga. É trabalho constante, tens de ter muito trabalho, muito foco e humildade. E a mente blindada para conseguires limpar as energias negativas e pensar nas positivas, os comentários negativos e pensares mais nos positivos, que assim dá-te mais bagagem para teres uma carreira diferenciada. E é isso que faz a diferença entre os grandes jogadores. Uns trabalham muito, têm uma mente forte e quando assim estás mais perto de chegar. São também esses os conselhos que deixas aos mais novos que estão agora a começar e a querer seguir carreira?
humildade acima de tudo, trabalho e o sonho comanda a vida e não deixa de acreditar. Pergunto, como é que vês o estado atual do futebol português e o que é que precisamos de mudar, de evoluir para chegar ao topo e igualar os principais países no futebol? Para já temos que valorizar mais os nossos jogadores, o jogador português. Que aqui é mais valorizado, geralmente, os jogadores estrangeiros. Depois, criar condições, não só Liga 3, mas a nível de Campeonato de Portugal também. Mesmo distrital, relevado para toda a gente. E sei que é difícil para os clubes conseguirem isso, mas Portugal tem que achar uma forma de dar dinheiro a toda a gente, a todas as equipas, a todas as direções, para conseguirem fazer o melhor para o futebol português. Ao fazerem como na Inglaterra. Aqui é os três, quatro grandes têm muito dinheiro, e os pequenos não têm nada. Há uma discrepância de nível muito grande. Claro que sim, por isso que a qualidade não aumenta. E depois tu vês campeonatos que eram supostamente mais fracos a passarem por nós, quando nós temos as ferramentas todas. Nós temos dos melhores jogadores do mundo, é só olhar para a nossa seleção. Tu tens o melhor jogador da história do futebol. Tu tens o Cristiano, tens o melhor lateral esquerdo de sempre, ou um dos melhores de sempre, e da atualidade, Nuno Mendes. Tens Bruno Fernandes, olha a nossa seleção. Imagina então se criássemos ferramentas para, desde um clube que começa na primeira distrital, no Campeonato de Portugal, já começar a formar jogadores. Não só os grandes, teres relevados, mas para isso é preciso ajudas. E haver ainda muito mais talento a chegar. Claro que sim. Íamos ser um viveiro de jogadores, já somos, mas íamos ser muito mais. E sendo um país pequeno, com 11 milhões, comparado com outros países na Europa, não é? Sim, uma migalha. Isso. É dentro disso. Pergunto, um jogador, uma inspiração, uma referência para ti, um exemplo de trabalho, de talento, tudo junto, uma pessoa que seja uma inspiração dentro do futebol? Isso aí é Cristiano Ronaldo. Isso não há nada que... Acho que não sou o único a pensar assim, né? Tem grandes jogadores de futebol. Mas eu sempre fui fã dele e do Ronaldo Fenómeno. O Ronaldo Fenómeno teve muitas lesões, mas era um jogador diferenciado, muito diferenciado. Só que o Cristiano Ronaldo em todos os níveis. É força, é superação, é mentalidade, mente blindada, energia. O homem faz golos, ganha Champions. Fez tudo. Ele leva a vida, ele fez tudo para isto, para ser jogador. Ele dedicou a vida dele a ser jogador. Quando assim estás mais perto de tudo, é o exemplo maior que nós podemos ter e acho que qualquer um devia ter por ele. Uma admiração muito grande, muito grande. Não só no futebol, mas um modo de agir na vida, não é? Sim, tudo em si. Pergunto, o melhor treinador que tiveste ao longo da carreira? Tive vários, mas gostei de trabalhar com Chris Coleman, José Coceiro, mesmo o Lito Vidigal, muito bom. Tive vários treinadores, mesmo no Porto, trabalhei com muitos. O Sandro Mendes, que foi o capitão que o Vitória, acho que tem muita qualidade, muita mesmo, as pessoas não têm noção, para ser um grande treinador de futebol. Agora é preciso termos sorte também, mas gostei de trabalhar com alguns treinadores. E com o Júlio Velasquez também, espanhol. Do Arouca? Sim. Não, no Arouca não, no Vitória. Do Vitória. No Arouca foi Lito Vidigal. Faço-te um desafio. Melhor 11 jogadores com que trabalhaste? Isso é difícil. Posso-me esquecer aqui de alguns, está a ver? Em termos de qualidade mesmo. Qualidade, O 11. Fazer o 11 em si. Aqui. Escolhe a tática. Eu gosto de 4-3-3, 4-4-2. Pronto, mas se calhar vou-te dar aqui um 4-3-3. Vamos lá ver. Podes-te incluir também no 11. Não, vou-me deixar fora. Ok? Guarda-redes, Ricardo Batista. Na baliza até vou pôr 2. Pronto, vou pôr 12, que é para não ser muito... Ricardo Batista e o Bracali. Muito bons, mas em primeiro lugar o Ricardo. Lateral direito. Assim, que
que eu acho muito, mesmo muito bom. O Silvio, que jogou no Benfica. Muito bom. Centrais. Bruno Alves. Bruno Alves, muito forte. Bruno Alves e o Jubal. Que agora estava na França e agora foi para a Rússia, jogou comigo no Aroca. Lateral esquerdo. Joguei com tantos, mano. Eu vou me esquecer de alguns, pá, peço desculpa, mas olha. O Lucas Lima, que jogou comigo no Aroca, o brasileiro. Que tá, Botafogo e o Nantes. Muito bom. Trinco. Sim, ponho aqui o José Semedo pelo trabalho em si, porque é muito forte fisicamente e limpava as transições e em termos de profissional é mais ou menos tipo o Cris, estás a ver? Depois João Mário, deixa eu ver, e David Simão, do Aroca. Trio de ataque. Sim, isto é difícil, trio de ataque. Não, Ivanildo, desculpa. Mete Ivanildo. Ivanildo. Ponta de lança. Epa, isto agora que esta complicou-me. Meyong. O extremo esquerdo. Posso pôr o Jorginho. Sim. Isto era 11 para... Eu posso me ter esquecido de... Lá está. Eu ia ter aqui muitas equipas. Há muito jogador. Mas eu não estou... Por exemplo, eu podia pôr... Se eu ponho o 11 quase todo do Porto. Pá. Bruno Gama, Hélder Barbosa, Vieirinha... Anderson, brasileiro... Quaresma, lá está. Jogaste com muitos bons. Só que Quaresma eu treinei, tipo, então eu não posso estar a dizer que... Lá está, que joguei, entendes? Mas isto era 11 para limpar. Sim, mas este 11 que sim, eu competi bem, bastante. Pergunto, melhores amizades que o futebol te deu? Olha, o Ricardo Batista, o guarda-redes de Casa Pia, porque somos amigos também desde de criança, estás a ver? O resto dos meus amigos é fora futebol, não é? Tenho grandes amigos fora futebol, mas futebol, Ricardo Batista, o José Semedo, apesar que já somos amigos há muito tempo, mas no futebol a gente ficou ainda mais amigos. O Maurides, que jogou comigo no Aroca, que é o irmão do Michael, que é o capitão que era capitão do Futebol Clube do Porto. A gente dá-se muito bem mesmo. Falamos todas as semanas. Opa, se calhar esses três, não sei se estou a esquecer de alguém. Claro que depois tenho aqui a malta de Setúbal, né? O Meyong, o Sandros, e temos um grupo bastante grande. Mas assim, mesmo é Ricardo Batista, José Semedo. Apesar que dou-me bem com todos, eu sou fácil lidação. É um pouco também do que se leva do futebol as amizades, não é? Claro que sim. Pergunto, hoje em dia, como é que é o teu dia-a-dia? Olha, quando estou geralmente aqui na época, levanto de manhã, venho treinar. Treino, depois almoço, vou buscar as minhas filhas, estou com elas. O meu irmão também agora temos uma empresa de agenciamento. Quase eu estou mais por trás, mas o meu irmão fica a gerir, a falar com muita gente para tentar ver o que é melhor para a empresa. E é dentro disso. Não faço uma vida muito... Imagina, de viajar muito, nada dessas coisas. É mais dentro de treino, filhas, a mãe, que tem um café e está lá, meus irmãos. É mais dentro disso. E sempre na humildade. Como é que vês o acompanhamento aos jogadores de futebol? A importância que, ainda por cima, com o dia de hoje, com os estímulos, internet, tudo o que os jogadores têm acesso, como é que vês a importância do acompanhamento, uma base familiar sólida?
Sim, uma base familiar sólida, mas também ter pulso. A família ter pulso. Às vezes também deixam as coisas andar muito fácil. Por isso que depois os jogadores criam hábitos, depois é difícil de tirar. Mas acho que, lá está, não é só a família, é esses acompanhamentos. Os psicólogos, os mental coaches, acho que isto é tudo muito importante. E vejo com bons olhos, é o que eu digo. Os empresários, o papel que têm na carreira dos jogadores, na influência. Também é importante, é importante. Mas não só quando os jogadores estão bem, estás a ver? Os jogadores também passam momentos difíceis e às vezes não é só fazer dinheiro. Mas acho que também é importante, porque eles no final das contas eles acabam por ter os contactos e tentar negociar a melhor forma do jogador ganhar dinheiro e também deles ganharem e se valorizarem. Não tenho nada contra. Qual é que é o teu empresário? Quais são os critérios importantes na escolha de uma pessoa que Meu agência... empresário? Sim. Eu não tenho. Não tens? Já trabalhei muitos anos com empresário, agora com 38 já não preciso. Eu chegou uma altura da minha vida que já os clubes me conheciam todos, que não precisava de ninguém. Preferes contactar tu diretamente com... Não, agora sim, porque já tenho 38 anos. Com 38 anos é muito difícil já alguém ser representado no futebol. Pergunto, fazendo um balanço da carreira, qual foi o ponto mais alto, o melhor momento da tua carreira? Jogar para a seleção sempre, fazer muitos jogos na Primeira Liga, jogar na Liga Europa, como eu joguei. Acho que é dentro disso. O que é que ainda te falta fazer no futebol? É outra vertente. Se calhar trabalhar não como jogador, gerir um clube ou fazer uma ponte para valorizar jovens talentos. É dentro disso que me falta fazer ainda. Gostas de explorar a questão do trabalho de formação? Sim, gosto de fazer a passagem do trabalho de formação, eu dar algumas palestras também para os miúdos verem que eu passei na vida e fazer aquela ponte para eles já chegarem mais preparados a nível sénior. Diz-me, por outro lado, o momento mais difícil que enfrentaste. Pode ser fora de futebol ou Sim. dentro de futebol. Pode ser as duas vertentes. O falecimento do meu pai acho que foi o momento mais difícil na minha vida. Até hoje ainda o é, mas convivo já de forma diferente, mais maduro, mas eu digo isto sempre, a ligação era forte e isso também deixou-me um bocadinho, às vezes desmotivado, não sei o que dizer, não é a palavra correta. Mas pronto, foi o momento mais difícil, digo-te mesmo. Não tive mais nenhum assim que me tenha deixado tão abalado, de forma de ponderar muitas coisas. E ainda hoje me faz muita confusão. Como é que isso mudou a tua forma de pensar e como é que geriste e que influência é que teve no futebol? É assim, não estamos cá para sempre. Valoriza enquanto as pessoas que tu amas estão cá. Pá, tenta falar com eles. Às vezes eu sei que nós não temos paciência para os nossos pais, é normal. Os nossos pais às vezes dão-nos na cabeça, a gente diz, por exemplo, vá mãe, está bem. Vá pai. Somos quase todos assim, tipo para despachar. E às vezes não é por mais 1 minuto, 2, 3, que vai mudar a consistência da nossa vida. Ou o momento da nossa vida naquele exato momento. E nós às vezes não damos esse valor. Então eu acho que devíamos dar mais esse valor. Eu acho que mudaria isso. Mesmo não estão cá para sempre e enquanto estão a gente tem que dar o amor, o maior amor que podemos dar. E é isso, e aprender com eles. Esse momento difícil na tua vida, como é que no futebol impactou? Impactou no sentido que era o jogo da Liga Europa e eu queria que o meu pai visse muito o jogo e foi nesse dia mesmo que ele se sente muito mal e não consegue ver o jogo. Eu também não consegui falar com ele, não consegui ligar. Até hoje eu tenho esse peso em cima de mim, porque é que eu não liguei, porque é que... estava tão focado que não... Depois ligava, o telefone dava impedido, parece que era mesmo o destino que dizia que vai-me acontecer alguma coisa, eu até senti um próprio peso, sabes? Mas joguei bem, pá, e o meu pai não conseguiu ver, infelizmente. E aconteceu o que aconteceu, mas depois tive que seguir em frente, porque eu precisava disso. Precisava do futebol também para esquecer. Para ocupar a cabeça. Para ocupar.
Pronto, foi o pior momento da minha vida, mas já estou muito focado nas minhas emoções. E depois, pá, isso também de não poder jogar mais pela seleção portuguesa. Do Vitória ter descido também não me deixa muito confortável. E é dentro disso. Agora diz-me uma história, um episódio engraçado que, seja em balneário ou em campo, que recordes com principal atenção e que quando te lembras disso dá para rirmos um pouco. Olha, E que possas partilhar, porque há muitas histórias privadas. tenho vários. Mas uma vez joguei contra o Marítimo. Eu acho que os meus colegas devem se recordar. E eles tinham um avançado, um brasileiro, que era o Getterson. Pá, e nós estamos dentro de campo. Acho que era até o Arthur Jorge que o estava a marcar. O central, o filho do Arthur, do treinador. Pá, e nós estamos na bola parada, e na bola parada a gente põe-se assim em fila, nas marcações. Pá, e o gajo começa assim: caralho, não estou me aguentando. E a gente começa a olhar, não está aguentando com o quê? Caralho, mijaneira da porra, mano. O gajo mijou os calções todos, mano. Mijou-se tudo, mano. Nas bolas paradas, não saiu do campo, ficou todo mijado e continuou a jogar, mano. Todo mijado com os calções, mano. O gajo não aguentou, mano. E depois nos balneários temos aquelas do Fidalgon, as cuecas. O próprio Ney, a gente cortava-lhe as pontas dos ténis. Quando ele ia calçar ficava tipo chinelo, os ténis. Pá, a gente tem muitas histórias, muitas. Também já me fizeram a mim, né? E faz parte, mano. E mesmo quando a gente estava no Vitória, no Campeonato de Portugal, eu, o Mendy, o François, o Mano, a gente tínhamos brincadeiras com os mais novos que era espetáculo, mano. O nosso roupeiro sofria bué, o nosso técnico de equipamentos. A gente tinha uma caixa daquelas de pôr a roupa, a gente deixava aberto e punhamos ele lá para dentro e fechávamos e andávamos com o carrinho às voltas, ele a bater no balneário de um lado para o outro. Aí, tem muitas, mano. Mas é dentro disso. Houve alguma que te fizeram a ti que recordas como principal? Mas geralmente eles não faziam muito, porque também eu é que geralmente impulsionava as brincadeiras, estava quase dentro de todas, mas sim, algumas faziam, de cortar-me os boxers, pôr-me Fidalgon, acho que isso é normal. Fidalgon pica muito, mano. Consegues? Tens que ir tomar banho logo. E difícil. E são momentos também que deixam Sim, um ambiente mais descontraído e maior união. Não, e tu é o que levas do futebol, é isso. É o grupo, o balneário, as conversas, As recordações. É uma comédia do caraças. É dentro disso. Qual foi o grupo que sentiste mais união, em que era mais unido, uma família? Olhanense, Vitória. Vitória tive vários. Do Campeonato de Portugal e esse do Mr. José Coceiro. 13, 14. Com a Liga Europa. E do Arouca também foi bom. O que é que o futebol significa para ti? Futebol para mim é tudo. Tudo. Tudo que possas imaginar. Eu vejo os jogos todos, não consigo. Às vezes os meus colegas dizem: mas como é que vês os jogos todos? Sei de tudo, sei dos jogadores. Perguntas-me um jogador, eu acho o jogador, eu sei de tudo. Gosto do futebol, o futebol deu-me tudo. O que eu tenho é agradecer ao futebol por tudo que eu sou hoje, pela pessoa que sou, por tudo que me deu. Sem o futebol eu não sou nada. Por isso que eu quero continuar ligado ao futebol. É mesmo a tua vida e é aquilo que sabes vida, fazer? É a minha vida, sim, é isso. Uma palavra para te definir. Dentro e fora de campo geral. Essa é uma pergunta difícil, sabias? Mas sou leal. Leal. Em todos os aspectos, consideras uma característica do ser humano fundamental? Sim. Muito com os meus amigos e dentro do futebol sou uma pessoa leal. Não engano. Não gosto de enganar ninguém no futebol, nem os meus amigos que eu considero irmão. Às vezes um gajo pode dar uma mentirinha na brincadeira, há pessoas que a gente não conhece. Agora, eu acho que tipo, aos teus amigos consideras irmão e no futebol tu tens que ter caráter, entendes? É dentro disso. Alguém no futebol a quem queres deixar um agradecimento especial pelo impacto que teve em ti? Eu quero agradecer a todos.
a todos os treinadores que eu tive, todos os diretores, mas a todos os treinadores, sim. Os que erraram comigo, os que eu errei com eles, os que foram bons para mim, aprendi com todos. De todos eu tirei uma lição e é isso que fica para a vida. Para concluirmos, uma mensagem para quem está a ver este episódio. Não deixem de seguir os vossos sonhos. É possível. Muita dedicação, muito trabalho, muita humildade acima de tudo. E foquem-se bastante no que conseguem controlar. O que não conseguem, deixem para trás, que o caminho vai sorrir a vocês. Muito obrigado pela conversa, pela disponibilidade. Também. Muito sucesso para vocês. Obrigado. E foi um gosto também. Foi um prazer. Também. Foi isto o nosso episódio com o Zequinha. Espero que gostem, continuem a acompanhar-nos e obrigado.